Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 20 de Iyar, 5.783. Estamos no dia 11 de maio de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Esta semana nós temos as duas últimas Parashiot, as duas últimas porções do livro de Levítico, livro de Vaikra, né? Que teremos aí, então, o encerramento do nosso livro de Levítico esta semana. E por isso nós temos duas porções, a porção Behar, no monte, que finalizamos ontem, e de ontem até Shabat, né, até sábado, nós teremos aí, então, a segunda porção Berukotai, né, nos meus estatutos, significa. E aí, então, nós estaremos concluindo o terceiro livro dos 5 livros da Torá, né, o livro de Levítico. E aí, nós estaremos, né, pela graça bendita de Hashem, no Shabat, nós estaremos concluindo o livro de Levítico e junto nós estaremos fazendo aquilo que é pertinente ao final de cada livro da Torá, né? Razak, 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 Venite, Razek, né? Força, força, que sejamos fortalecidos, né? Então, nós estaremos aí no Shabat fazendo esse encerramento do livro de Levítico. Baruch Hashem. Temos hoje, né, um desafio diante de nós, na nossa reflexão do estudo da Torá de hoje, né? Sobre bênçãos e maldições, né? E a pergunta, são bênçãos ou maldições? Né? Então nós vamos fazer uma reflexão sobre isso, e o que os nossos sábios trazem, né, com essas palavras fortes, né, de maldições, né, onde nos traz aí no capítulo 26, a partir do versículo 14, consequências do não cumprimento das mitzvot, né, dos preceitos, dos mandamentos, né? E vamos também falar aí sobre a nossa contagem do Homer, né? Hoje, até o pôr do sol, estamos, né, no dia 35 da contagem do Homer, né? Tanto Rambam, Maimônides, como Rashi, e também temos aí, né, os ensinamentos racídicos falando para nós desta porção, sobre bênçãos ou maldições, né? E a palavra do nosso Rebbe, que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo espiritual da nossa geração, traz uma reflexão sobre este tema, falando sobre bênçãos disfarçadas, né? Então nós vamos ver isso daí. Na graça bendita de Hashem, né? Vamos para a nossa contagem do Homer, né? Então, hoje nós estamos no 7º dia da 5ª semana da contagem do Homer. Então, hoje nós estamos aí completando mais uma semana da contagem do Homer, né? Você que começou aí junto conosco fazer a contagem do Homer, né? Primeiro dia do Homer, né? E sendo pela frente 49 contagens, 49 dias, aí você no começo poderia ter pensado, né? São 49 dias fazendo a contagem, e hoje nós já estamos completando 5 semanas, né? Que são 35 dias, né? Então vejam bem como que os dias estão passando rapidamente, e a contagem do homem, que serve para o refinamento da nossa personalidade, bem como a cura das nossas emoções. Então, dentro desse aspecto, vamos para a contagem do homem, ok? Então, hoje nós estamos na 5ª semana da contagem do homem e no 7º dia. Então, a contagem do homem se faz assim. Hoje é o dia 35, ou seja, 5 semanas do Homer. Vamos juntos? Hoje é o dia 35, ou seja, 5 semanas do Homer. Nós estamos hoje em Marhut Shebechot, que significa nobreza na humildade. Vamos às nossas reflexões. Caminhar humildemente é caminhar erguido.
Ou seja, caminhar humildemente é caminhar erguido, significa de cabeça levantada, com honradez. É isso que significa caminhar humildemente, é caminhar com honra. Então, uma pessoa humilde, ela não pode ser confundido que é uma pessoa fracassada, frustrada ou algo semelhante. Muito pelo contrário. Caminhar humildemente é caminhar com nobreza, é caminhar com honradez, é caminhar de cabeça erguida nesse sentido, que você não tem do que se envergonhar, que você faz as coisas com humildade, mas você a realiza com nobreza, com honra, né? Então, por isso, a dignidade é a essência da humildade e da modéstia. Então, a dignidade é a essência da humildade e da modéstia. Então, a nossa humildade e modéstia, ela precisa sempre estar realmente na sua essência, que é a dignidade. É digno andarmos de forma nobre na humildade. É digno de nós podermos andar realmente com humildade, com a cabeça erguida, com honra. Então, nesse sentido, você não tem do que se envergonhar. O esplendor da humildade é majestoso e aristocrático. Então, o esplendor, o brilho, a radiância da humildade, ela é algo majestoso e aristocrático, é coisa fina, por assim dizer, né? É uma coisa muito elevada, muito nobre, muito sublime. Então, por isso, nós não podemos perder o esplendor da humildade. A humildade que suprime o espírito humano e nega a soberania individual não é humildade de fato. Então aqui mostra um lado negativo da pessoa que, a princípio, ela usa a expressão humildade, mas só que a sua atitude não é de uma pessoa humilde. Porque quando ela suprime, quando ela sufoca o espírito humano e nega a soberania individual do próximo, então ela não é uma pessoa humilde, ela é um tirano. Ela está querendo se tornar um tirano na vida da pessoa. Ela está querendo ser um mandatário, um ditador na vida da pessoa. Daqui para frente não é você que pensa, sou eu que vou pensar por você. Daqui para frente você não vai fazer o que você quer, você vai fazer o que eu quero. Então é exatamente essa questão. Toda atitude que suprime o espírito humano, a sua liberdade, e nega a soberania individual, a sua autoestima, ela não é uma humildade, ela realmente é algo mandatário, ditatorial. E não é nesse sentido que nós precisamos agir com Marhut Shebechod, nobreza na humildade. É respeitando o próximo, elevando a sua autoestima e fazendo com que a pessoa, você é o doador realmente da nobreza na humildade em ajudar o próximo, em hipótese nenhuma você pode sufocar a autoestima daquela pessoa. Você não pode, de forma alguma, suprimir o espírito humano daquela pessoa. Ela precisa sentir-se gente, sentir-se humano, sentir-se realmente uma pessoa que ela tem nobreza pessoal. Então, por isso, nós não podemos, em hipótese nenhuma, agir de uma forma negativa dentro desse aspecto. Duas perguntas, né, que o nosso rabino Simon Jacobson traz para nós nestas reflexões. Minha humildade me faz sentir digno? Você sente dignidade da sua humildade? Você se sente uma pessoa digna, respeitosa, porque você anda em humildade? Se você tem a consciência tranquila, se você tem realmente uma autoanálise séria, né, sem ludibriar a si mesma, certo? Então, se você faz esta autoanálise e você chega à conclusão que você se sente digno de caminhar humildemente, com nobreza,
com cabeça erguida, então você está no caminho certo. Não desista. Você que assim se comporta, você sabe que enfrentamos muitas dificuldades, enfrentamos muitos reveses, né? Enfrentamos muita oposição e por aí afora vai. Né? Por quê? Porque o sistema em si, fazer o bem é algo proibido, como foram nos dias de Sodoma e Gomorra. Fazer o bem, ajudar as pessoas, era proibido em Sodoma e Gomorra. E essa violência praticada contra o pobre, o destituído, o necessitado, né, chamado de violência contra o próximo, foi a causa principal da destruição de Sodoma e Gomorra. Não foi a libertinagem sexual o motivo para a destruição de Sodoma e Gomorra. A libertinagem é algo que sempre existiu. Certo que, à medida que o tempo foi passando, foi se tornando muito mais volumosa e você contempla isso nos dias atuais, em grandes proporções, infelizmente. Então, se a libertinagem sexual tivesse sido o motivo principal para Deus destruir Sodoma e Gomorra, então não existia mais nada nesse mundo. Já tinha acabado tudo. Entendeu? Não. Mas em Sodoma e Gomorra era lei. Era lei. A justiça era contra quem fazia o bem. Alguma coisa semelhança nos dias atuais não é uma mera coincidência, não. É o sistema de antigamente que está ativo. E ele usa os seus jumentos para fazerem aí realmente essas barbaridades, no sentido de que realmente fazer o bem ao próximo seja proibido. Não pode praticar o bem. Uma pessoa que fala algo para o bem do próximo sofre muitos reveses na atual sociedade e no atual sistema. Então, você andar com nobreza na humildade, ajudando o próximo, você sabe exatamente dessa realidade. Você exatamente percebe a oposição, ela sendo muito forte contra você. Mas nós não podemos desistir. Nós precisamos continuar em frente. Por quê? Porque é a luz que nós transmitimos que vai dissipando as trevas. É a luz que vai ganhando terreno, as trevas não. As trevas só ganham terreno quando nós recuamos. Se nós recuamos, as trevas ganham terreno. Mas se nós não recuarmos, as trevas não ganham terreno, elas perdem. Você pode até dizer, mas muitas coisas ruins estão acontecendo. Mas se você permanece na luz, traz mais luz divina, mais presença divina, você está vencendo as trevas. E é por isso que a contagem do homem é uma cura para as nossas emoções, para nós enxergarmos melhor no âmbito espiritual o que está acontecendo e que a luz está vencendo e não as trevas. Um refinamento da nossa personalidade, para que nós possamos andar com nobreza no nosso dia a dia e realmente vencermos tudo e todos em nome da honradez, da nobreza de estarmos conectados com Hashem, com o soberano dos mundos, o único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador, Adonai, o nosso Deus. E que com ele somos muito mais do que possamos imaginar, vencedores nas batalhas, no nosso dia a dia. Só de você abrir os olhos hoje pela manhã, fazer o seu Modé Ani, você já é um grande vencedor, você já é uma grande vencedora no dia de hoje. E isso, as trevas não gostam, o sistema não adota. Então, por isso que você está vendo que o sistema está bravo. Eles estão terrivelmente nervosos. Por quê? Porque as suas horas estão contadas. Eles estão na contagem regressiva. Mashiach, o justo Mashiach, há de se revelar a qualquer momento, e a qualquer momento, agora mesmo, amém, vem amém. E isso causa terror às trevas e àqueles que estão a serviço das trevas. Os cavalos, os jumentos das trevas, eles estão apavorados, gente. Então não é para você ficar limitado ao lado negativo dos acontecimentos.
Muito pelo contrário, você precisa ver nesses acontecimentos negativos, você precisa tirar o positivo. Nesses acontecimentos de densas trevas, você precisa tirar o potencial da radiância da luz, que cada um de nós estamos radiando no tempo presente, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o único filho primogênito de Deus, o povo judeu. Então é onde que nós estamos realmente fazendo o esplendor da presença divina se revelar. Então, por isso, nós precisamos sentirmos dignos de podermos andar com humildade, com nobreza, com honra na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. E a segunda e última pergunta que o nosso rabino Jacobson traz para nós, dentro da nossa reflexão, né, do dia 35 do homem, é: sinto-me vivo e vibrante? Sinto-me vivo e vibrante? É uma resposta que nós precisamos dar a ninguém, nós precisamos dar a nós mesmos. Eu me sinto vivo e vibrante nessa minha jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica? Eu me sinto vivo e vibrante de estar em Marhut, Shebechod, em nobreza na humildade, sendo um doador e levando cada vez mais a consciência divina? Então essa é uma resposta que você tem que dar a você mesmo. Você não precisa dar a ninguém. Você precisa dar a si mesmo. Na sua jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, você se sente vivo e vibrante? Se você se sente vivo e vibrante, então faça cada vez mais aquilo que nos é permitido fazer dentro da nossa jornada monoteísta. Divulgar cada vez mais a unidade e a unicidade de Hashem. O único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador, aquele que não nasceu, não morreu, não ressuscitou, aquele que é indivisível, ele não é 2 nem 3 e nem para frente mais. Ele é um e único, ele é incorpóreo, ele não se materializa em corpo humano para ser chamado de Deus ou Filho de Deus. Ele é Deus por essência. E é por isso que ele não nasceu nem morreu, muito menos ressuscitou. Ele é o único grande eu sou. Ele é o sem limites. Ele é En Sof, o infinito. Então, por isso, o exercício do dia nosso hoje é: ensine a alguém como a humildade e a modéstia realçam a dignidade humana. Então ensine alguém que a humildade e a modéstia, elas realçam a dignidade humana. Antigamente, quem tem um pouco mais de idade, ou seja, quem tem um pouco mais de experiência de vida, né? Antigamente os homens falavam: o bigode aqui tem palavra. A barba aqui, ela tem honra. Não preciso de assinar documento, não. Palavra dita, a honradez faz com que nós cumpramos a palavra. Então, antigamente tinha muito essa questão, né? A autoridade estava na palavra da pessoa. A confiança, a dignidade estava na sua palavra. Passou um certo tempo, tem que assinar um monte de documento para, entre aspas, comprovar que aquela pessoa é digna de confiança. E mesmo assinando um monte de documento, na presença de advogado, de promotor, de juiz, nego não honra isso daí. Quantos patrões, na presença da promotoria e do juízo, assinaram lá um acordo para indenizar o seu funcionário de forma correta, e mesmo assinando papéis na presença de autoridades, não cumprem. E tem aqueles que têm a sua intenção de não cumprir. Então, né,
perdeu-se a dignidade, muitos, né, perderam a dignidade e a modéstia, né? Mas para aqueles que têm, fique certo de uma coisa, né? Pode falhar a justiça humana, mas a justiça divina, ela não falha. Baruch Hashem. Shalom, shalom para Nathaniel Azulay, lá do Rio de Janeiro, João Carlos Rocha, Itatiba, São Paulo, Ernestine White Lins, Zilma Santos de Campinas, interior de São Paulo, Carlos Vasconcelos, Fortaleza, Ceará, Maria Maia, o casal Ângela Rodrigues e Arlan Tavares de Maracanaú, Ceará, que inclusive estão aí ao vivo e a cores. A Lídice Okamoto, Manaus, Amazonas, né? A Ângela Bassoalto, de Buenos Aires, Argentina, né? A nossa visitante internacional, e parece que tem uma aí também, uma visitante internacional aí que vi rapidamente aí eu passando umas palavras em inglês aí, né? E não vi. Alguém viu aí, consegue traduzir, já traduz pra gente aí, positivo. E também, né, queremos mandar aqui um shalom especial para a aniversariante Giovanita Ferrari, aqui da nossa sinagoga Benei Noa Regional Bauru, né, que está aniversariando hoje, né, a Giovanita Ferrari. Então, nosso Mazal Tov, com boas bênçãos, a graça de Hashem sobre a sua vida, família, e que dê vida longa, dando proteção, saúde, vigor, sucesso, e que as respostas das preces sejam rapidamente atendidas. Baruch Hashem. Temos aí a Roseli Carvalho, lá de Santa Catarina, né? O Rodrigo Machado, a Chesca Matos, de Eusébio, Ceará, né? Junto com o marido Luciano, o casal Maristela Maciel Correia e Ronaldo Maciel, da cidade Raul Soares, Minas Gerais, a Miriam Barros, Brasília, a Inês Martins, aqui de Pirajuí, Baruch Hashem, a Genesi Tolentino dos Santos, a Genesi Tolentino dos Santos, ela é de Paraná, Paraná. Eu sei que é do estado do Paraná, tá bom, Genesi? Quem mais está por aí? Deixa eu ver aqui. Aqui nós temos o Rodrigo, né? O Rodrigo Machado, que é de Araçatuba, que é região noroeste, né? Tem vários Rodrigos, viu, Rodrigo Machado? Então ainda não gravei todos os Rodrigos por aqui, né? O Rodrigo Machado, Araçatuba, Baruch Hashem, né? A Edilane Minorello e o marido Claudemir, também aqui de Bauru, da nossa sinagoga Benei Noa, a Genesi de Londrina, né? Eu lembrava de Curitiba, mas não conseguia lembrar de Londrina, mas a Genesi é de Londrina, né? Paraná. Quem mais está por aí? Deixa eu ver. Opa. Deixa eu ver quem está aqui. A Maria do Socorro Salles, também de Brasília, né, que está por aí. A Luciana Rodrigues, de Marília, nossa região por aqui, né? Quem? A Edna está dizendo, eu estou aí também. A querida Edna, Baruch Hashem. A Roseli Carvalho, Baruch Hashem. A Roseli Carvalho também está fazendo aniversário no dia de hoje. Baruch Hashem. Então, Roseli Carvalho, Mazal Tov, né? Muitas felicidades, que Hashem seja gracioso contigo, dê respostas às tuas preces, proteção, saúde, vida longa junto com seus queridos aí, sucesso no seu dia a dia aí, Baruch Hashem, né? O Carlos Vasconcelos, né? Que é do Ceará também, shalom a todos aqui do Ceará. Então, Carlos Vasconcelos, Ceará, Baruch Hashem, ok?
A nossa quinta aliá, hoje nós estamos no quinto dia da semana, é o quinto dia para o Shabat, né? E é o quinto dia da nossa leitura, da nossa aliá. Então hoje nós estamos na quinta leitura, no capítulo 26 de Levítico, a partir do versículo 10, e vamos até o versículo 46, né? Então, do versículo 10 ao versículo 13, nós temos aí a conclusão das recompensas pelo cumprimento das mitzvot. Então, aqui, nesses primeiros versos, então, se conclui as bênçãos pelo cumprimento dos mandamentos, né? Então, nós temos aí, vocês continuarão comendo a safra maduras dos anos anteriores, muito depois de seu tempo, e elas terão o sabor ainda melhor à medida que vai passando os dias, né? Eventualmente os depósitos ficarão tão cheios que vocês precisarão tirar os antigos produtos para poder estocar os novos produtos. Manterei meu santuário em seu meio e não me fartarei de vocês. Então esse verso 11 aqui do capítulo 26, né, Deus está trazendo realmente algo muito importante, né? Ele está falando de bênçãos, de recompensas, e de repente no verso 11 ele simplesmente diz: manterei meu santuário no meio de vocês e em seu meio, né? E não me fartarei de vocês. Ou seja, Deus está mostrando aqui vamos dizer, nesse intercâmbio entre as bênçãos, né? As recompensas pelo cumprimento dos mandamentos. E em seguida, nós teremos as consequências do não cumprimento dos mandamentos, chamados de maldições, certo? Ausências de bênçãos são maldições, né? Então nós vamos ter aqui, a partir do versículo 14 do capítulo 26, e nós vamos até o encerramento do capítulo 26, até o verso 46, onde nos fala exatamente sobre consequências do não cumprimento. Então, nesse campo intermediário entre recompensas e maldições, nesse meio aqui, Deus ele faz uma conexão com o povo. Por quê? Porque enquanto as coisas estão numa boa, enquanto as coisas estão bonitas, né, enquanto as coisas estão em abundância, né, é tudo beleza, é felicidade, é pura felicidade. Mas no momento em que vai para as maldições, então aí as coisas começam, de uma certa forma, as pessoas entrarem em desespero. Então, nesse intermediário, Deus faz uma conexão. Então, recompensas, aqui nós vamos ter as maldições. Nesse espaço, nós vamos ter uma conexão. Deus cria uma conexão para que realmente o povo judeu não se esqueça das recompensas. Então, por isso, o verso 11 diz: eu me manterei, ou seja, eu permanecerei, meu santuário, né? O meu santuário vai permanecer no meio de vocês. Está falando exatamente do Mishkan no deserto, e posteriormente o Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém. E não me fartarei de vocês. Então, seja o povo judeu obedecendo ou não obedecendo, Deus diz: não me fartarei de vocês, eu não me cansarei de vocês. Então aqui Deus está mostrando, revelando o poder e o potencial do amor verdadeiro, que vence as barreiras, que vence as dificuldades, que vence as fraquezas, que vence as falhas, que vence os pecados. Então ele diz: eu não me fartarei de vocês. Quando ele está dizendo aqui vocês no plural, ele está dizendo sobre cada judeu, cada judia, cada criança, cada moço, cada jovem, cada adulto, cada velho ou idoso,
eu não me fartarei de vocês. Ponto. Ou seja, eu permanecerei com vocês, sempre estarei com vocês, mesmo muitas vezes estando de forma oculta, como nós vemos o caso de Esther, né, por exemplo, e Mordecai, né, Deus oculto, mas não ausente. Deus não se mostrando, mas estando presente, certo? São os paradoxos que nós encontramos em Deus. Então aqui nós vemos exatamente isto. Já no verso 12 do capítulo 26, quando vocês forem ao paraíso, eu farei minha presença repousar entre vocês, e vocês se sentirão confortáveis comigo, mas ainda assim eu serei um Deus para vocês, a quem vocês temem, e vocês serão meu povo. Eu claramente tenho o poder de concretizar todas estas bênçãos. Eu sou Deus, seu Deus, que os tirei da terra do Egito, com grandes milagres, livrando vocês de serem escravos. Eu quebrei as braçadeiras do jugo de vocês e os conduzi com suas cabeças erguidas. E é por isso que se fala de andar com humildade, de cabeça erguida, com honra, né? Então, por isso que de fato nós precisamos estar conscientes dessa realidade. Deus, ele não abandona o seu povo. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, houve um atentado terrorista aqui, outro ali, aconteceu perseguições, foram exilados, entraram na galute, veio os impérios A, B e C, expulsaram da terra prometida, veio o Holocausto, veio 14 de maio de 1948, a terra foi restituída ao povo, mas ainda continua sob domínio internacional, uma boa parte dela, principalmente Jerusalém, que é a capital eterna e indivisível de Israel, certo? Mas Deus não abandonou o seu povo. E é por isso que em Salmos, principalmente, né, nós encontramos várias passagens onde Deus fala claramente que ele não recusa aqueles que vêm a ele, seja quem for, judeus e não judeus. De uma forma singular, ele tem realmente, de forma peculiar, um pacto com o povo judeu, que é o seu filho primogênito. Nós não podemos esquecer esse detalhe, né? O pai, ele tem um pacto com o filho primogênito. E o povo judeu é o filho primogênito de Deus. Como nós vemos aí nas nossas famílias, do dia a dia, né? O filho primogênito, né? Os pais têm para com ele um grande pacto, uma grande aliança. E é exatamente o filho primogênito que sempre está na correria para ajudar os irmãos caçulas, né? A realmente não se colocar em perigo, né? Ajudando, livrando de alguns males, etc. e tal. Assim é o povo judeu para com as nações, porque os povos são os filhos caçulas de Deus, são os irmãos caçulas do filho primogênito de Deus, o povo judeu. Entendeu a nossa coligação? Então essa é a realidade que nós precisamos ter diante de nós, né? E nós não podemos esquecer esses detalhes. Então por isso, Deus diz, eu tenho poder para concretizar todas estas bênçãos. Eu sou Deus, aquele que tirou vocês da terra do Egito. Que significa, era impossível um escravo sair do Egito, mas vocês saíram em torno de 5 milhões do Egito, porque eu, com braço forte, tirei vocês do Egito, diz o Eterno. Mostrando realmente que só ele tem o poder de conceder essa graça ao filho primogênito e aos filhos caçulas, aos povos, às nações, que buscam nele o seu refúgio, ok? Então nós temos aí essa questão diante de nós, nesse aspecto aí. Então realmente, nesses últimos versículos aqui, né, do verso 10 ao 14, nós temos aqui algo pertencente aos dias do Egito, coisas pertinentes à travessia pelo deserto,
coisas concernentes dentro da profecia da posse da terra prometida, a história judaica até os dias de hoje, bem como também os dias de Mashiach, quando o justo e o verdadeiro Mashiach, que há de se revelar a qualquer momento, amém, vem amém, estará concretizando a redenção final. Então, nesses versos todos, né, que nós encontramos aqui, nós vemos as recompensas divinas se concretizando no dia a dia e já mostrando, tanto no passado como no presente, para a visão do futuro, que é a redenção final com Mashiach, que esta palavra se concretizará. Porque Deus disse, não é o homem que falou, Deus disse. E como vimos essa semana, Deus fala e Deus cumpre o que promete. Ponto final, ok? Então, por isso, nos dias de Mashiach, plenamente se concretizarão todas estas recompensas. E aí, a partir do versículo 14 do capítulo 26, nós entramos aí num bloco de 7 vezes 7, falando sobre, entre aspas, de maldições, né? Consequências do não cumprimento das mitzvot. Então o versículo 14 diz: mas, se vocês não me ouvirem, por meio do estudo da Torá, né? Da Torá oral, da Torá escrita, e vocês não fazerem todos esses mandamentos, e se meus decretos vocês desprezarem, e se isto levar vocês a odiar os sábios da Torá, que estudam minhas leis com a alma, e se isto levar vocês a impedir que outros cumpram os mandamentos, e vocês negarem que todos esses são de fato meus mandamentos, e vocês quebrarem minha aliança negando os princípios da fé, então eu farei o mesmo a vocês. Eu trarei sobre vocês pânico, inflamação, febre, doenças que causam desesperança na busca pela cura e angústia para os membros da sua família. Quando você falecer, vocês plantarão suas sementes em vão, porque elas não crescerão. E se elas crescerem, seus inimigos a comerão. Eu dirigirei minha atenção e deixarei todos os meus afazeres para lidar com vocês, de modo que serão derrotados por seus adversários e seus inimigos dominarão vocês. Vocês fugirão aterrorizados, mas ninguém estará atrás de vocês, já que vocês não apresentarão nenhuma ameaça. Então, daqui até o versículo 46, nós temos aí consequências do não cumprimento, né? Semelhantes a isso que nós acabamos de falar. Depois nós temos aí na sequência, realmente, né, o verso 19 fala: eu destruirei o templo que é a glória de sua força. E o templo foi destruído 2 vezes. E o terceiro templo ele será construído por Mashiach. E ninguém poderá tocar em uma pedra para tirar uma pedra que seja do terceiro templo que Mashiach construirá. Porque Mashiach construirá o terceiro e definitivo templo. Será construído em Jerusalém, a capital eterna e indivisível de Israel. E será eterna. Ninguém mais poderá ter o poder de sequer remover uma única fagulha de pedra, ou lasca de uma pedra que seja, porque será eterno o terceiro templo, ok? Então aí vem, né, essas punições que vem falando. Então essas punições, a princípio você vê e você fala, e agora? A coisa ficou feia, quem que vai subsistir a isto? Então é aí que entram detalhes que realmente faz com que os sábios, né, como diz aqui, né, aqueles que odeiam os sábios que estudam a Torá com a sua alma, ou seja, eles entregam a sua vida ao estudo da Torá para trazer os conhecimentos que hoje nós temos acesso, mas eles entregaram a sua vida, a sua alma, para poder fazer intensas reflexões, estudos, permanecerem na presença divina, para poder ter a inspiração divina, para poder trazer os ensinamentos ocultos
que estão por detrás das letras e, nesse sentido, trazer o conhecimento. Então, desprezar, menosprezar, odiar os sábios que dedicaram a sua vida para o estudo da Torá, para nós termos acesso ao conhecimento, à sabedoria, ao entendimento, é realmente buscar sobre si mesmo maldições, né? Então, falando diretamente aqui dentro do aspecto de Hashem para com o filho primogênito do povo judeu, então, os nossos mestres do Hassidismo, eles comentam conosco da seguinte forma: na verdade, elas nada mais são do que bênçãos, as maldições. Com estas palavras, o Rabi Sheneur Zalman de Eliade condensou a visão racídica sobre os chamados castigos severos, que a Torá promete se vocês não me ouvirem, né? Enquanto esses versículos falam abertamente sobre o exato oposto de uma bênção, não obstante, também existe um elemento interno, escondido, oculto, subconsciente da Torá, em cujo nível nós lemos aqui somente bênçãos, através do estudo dos ensinamentos racídicos dos nossos mestres, que revelam os aspectos internos e subconscientes da alma. Uma pessoa pode alcançar uma união sublime com Deus, a ponto de ela poder ver através do disfarce chamado maldições, que envolve estas bênçãos, onde essas bênçãos estão ocultas, ou seja, as bênçãos é o núcleo onde em volta estão as maldições. Então a bênção é o núcleo, há um mundo de maldições em torno do núcleo. O núcleo são as bênçãos. E os nossos mestres, os nossos sábios, né, trazem à superfície, ao conhecimento, ao entendimento, à sabedoria, para nós podermos discernir que atrás de toda aparente maldição está oculta a bênção, ou estão ocultas bênçãos, né? Então, assim está escrito em Likutei Torá, Berrotai 48b, certo? Então, na realidade, o conceito de que uma bênção sublime pode ser expressa por uma linguagem negativa não é de origem exclusivamente racídica, podendo ser encontrada no Talmud, né? Moed Katan 92a e b. Quando o Rabi Shimon Bar Yochai enviou seu filho, o Rabi Elazar, para receber as bênçãos de dois sábios, o Rabi Yonatan ben Asmai e o Rabi Yehudá ben Gerim, eles responderam com o que parecia ser uma série de maldições. Então, para conhecimento e como diz, e para entendimento, né, do núcleo que está envolto a maldições, o núcleo, bênção, que está escondida nas kelipot, né, nas cascas chamadas maldições. Então, nessas cascas, o núcleo, estão as bênçãos. Então, o nosso Rabi Shimon Bar Yochai, para mostrar esta realidade, então ele cita uma experiência que o seu filho, o Rabi Elazar, passou. Ele mandou o seu filho a esses dois rabinos, o Rabi Yonatan ben Asmai e o Rabi Yehudá ben Gerim, para com ele buscar bênçãos. Então, o filho do Rabi Shimon Bar Yochai, o Rabi Elazar, foi até os dois rabinos, né? E quando ele voltou, ele disse ao seu pai, né, o Rabi Shimon Bar Yochai, os rabinos lá, eles, em vez de abençoarem, eles amaldiçoaram. Como assim amaldiçoou, meu filho? O que eles falaram? Então o Rabi Elazar disse, eles falaram assim: que seja a vontade de Deus que você semeie e não colha. Pai, isso daí é uma maldição. Eu vou plantar e não vou colher.
Que o que você traga para dentro não saia, e o que você traga de fora não entre. Que sua casa seja desolada e seus alojamentos temporários habitados. Que sua mesa seja perturbada e que você não veja um ano novo. Falou, pai, os rabinos acho que confundiram as coisas, eles só lançaram maldições. Então, o Rabi Shimon Bar Yochai, então ele respondeu ao seu filho, ó, não é dessa forma, há bênçãos aí, você precisa encontrar as bênçãos, você precisa procurar as bênçãos, você precisa cavucar para encontrar as bênçãos, você precisa remover as quelipotes, as cascas, para você encontrar o núcleo, as bênçãos. Então o Rabi Shimon Bar Yochai disse assim, tudo isso que eles falaram para você, meu filho, são bênçãos. E são bênçãos preciosas. Ou seja, quando eles disseram que você semeie e não colha, eles estão dizendo que você terá filhos e que eles não morrerão. Quando eles disseram para você que o que você traga para dentro não saia, significa que você trará noras para a sua casa e os seus filhos não morrerão, de forma que suas esposas não partirão novamente. Ou seja, não voltarão para a casa dos seus pais. Quando eles disseram que você traga de fora e não entre, significa que você dará às suas filhas em matrimônio e seus maridos não morrerão, de forma que as suas filhas também não precisarão voltar para a sua casa. Elas irão acompanhar os seus maridos não morrerão e terão muitos filhos. Que sua casa seja desolada e seus alojamentos temporários habitados. Significa, porque este mundo é seu alojamento temporário e o próximo mundo é uma casa. Olam Rabá, o mundo vindouro. Entendeu? Sua mesa será perturbada, significa, em volta da tua mesa estarão os teus netos, os teus bisnetos, os seus filhos e os seus netos e bisnetos, eles estarão correndo em volta da sua mesa. Fica quieto, menino, para de correr, vem aqui almoçar, vem aqui jantar, né? Para de correr, menino. É isso que significa o que ele estava dizendo. Você não verá um ano novo. Pai, eu vou morrer antes do ano novo. Quer dizer que sua esposa não morrerá e você não terá de tomar outra esposa. Você permanecerá com a sua esposa atual para sempre, né? Então, igualmente, todos os versículos de advertência contêm bênçãos muito elevadas, bênçãos tão sublimes que não podem ser expressas diretamente, como está registrado nos ensinamentos racídicos, baseados em Likutei Sihot, volume 1, página 283, dos ensinamentos racídicos, né? Então, uma das coisas aqui, o verso 19, por exemplo, onde diz aqui, eu destruirei o templo, que é a glória de sua força. Onde você vai tirar a bênção aqui da destruição dos dois templos? Que foi, entre aspas, né, foi uma vergonha nacional para o filho primogênito de Deus, a destruição dos dois templos. Onde está a bênção nisso? A bênção está na construção do terceiro templo. Se os dois templos não tivessem sido destruídos, não haveria terceiro templo. Isso significa que não haveria Mashiach. Que os dias de Mashiach não existiriam. Ficaríamos sem Mashiach para corrigir os 4 reinos. Entendeu? Então esse é um dos exemplos que nós encontramos aqui. E vejam bem sobre os produtos da terra, por exemplo. A partir de 14 de maio de 1948, Israel fez o deserto de Negev florescer e frutificar. As flores e os frutos que o deserto de Negev, por exemplo, dão, Israel exporta praticamente para quase todas as nações.
as bênçãos ocultas dentro de cascas chamadas aparentemente de maldições. Se não houvesse o Holocausto, não teria 14 de maio de 1948, por exemplo. Entendeu? Então, assim sucessivamente. Então, aquilo que aparentemente parece maldições, ela está envolvendo, são cascas, são quelipot, que estão envolvendo, escondendo no seu núcleo, estão escondendo bênçãos. Então, qual é a lição para nós? Que o momento que você está atravessando de intensa adversidade, seja ela qual for, dificuldades dentro da família, dificuldades na justiça, processos que estão lá na justiça, que estão mais enroscados do que outra coisa. Você com problemas de enfermidade, problemas de saúde, seja qual for a angústia, a aflição, não se limite a isto. Não se deixe envolver pelas quelipot, pelas cascas. Procure o núcleo, onde estão escondidas as bênçãos para a tua vida, e tire dali os frutos de bênçãos para a tua vida, para a tua família, para os teus negócios, para a tua bênção de saúde, de vigor, de prosperidade, tanto no campo espiritual como no campo físico, financeiro e material. Busque, cavoque bem fundo. Tem bênçãos aí, escondidas, disfarçadas em maldições. Ou seja, como diz os nossos sábios, as bênçãos são tão grandes que elas não podem vir de forma clara, transparente, que você tem grandes bênçãos para a sua vida espiritual, para a sua vida física, para a sua vida financeira, para a sua vida material. Porque se elas vêm direto, o olho gordo da inveja, dos ciúmes, da cobiça, os olhos de desejo de destruição da sua vida e destas bênçãos se tornam muito fortes, chama atenção demais. Então, quando você está padecendo adversidades, angústias e aflições, então as pessoas deixam de olhar para você. E é um momento propício para você buscar em Hashem o núcleo que está escondido nestas quelipot. É um momento propício de você buscar, de fato, as suas bênçãos, enquanto que as pessoas estão olhando do outro lado, e você encontra as bênçãos para a tua vida, para os teus negócios, para a tua vida espiritual, tua vida física, tua vida financeira e material. E isso engloba tudo aquilo que está conectado com você. E aí então as atenções das pessoas estão para o outro lado, você vai tomar posses da bênção e você é grandemente abençoado. Quando as pessoas vão observar, você já tomou posse das bênçãos, você já está vivendo as bênçãos divinas na tua vida. Aí já é tarde para eles olharem para você com olhares de ciúmes, inveja, cobiça, de desejos de destruição. Você já tomou posse das bênçãos. Então procure isso daí. Por isso, diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, bênçãos disfarçadas. O misticismo judaico nos ensina que Deus, a Torá e o povo judeu possuem dimensões ocultas e reveladas. Na dimensão revelada da Torá, os castigos corretivos descritos nos seus versículos são efetivamente maldições. É exatamente a dimensão revelada. As maldições, estas maldições seguirão vocês por não cumprirem os meus mandamentos. Então, isso, e na dimensão oculta, né, esses castigos realmente são bênçãos, que vai levar o povo judeu cada vez mais às grandes bênçãos divinas. É a mesma coisa que se aplica na nossa vida diária, na nossa vida do dia a dia. Enquanto mais você fica bitolado, mais enrolado, como um novelo de lã, nos seus problemas, nas suas aflições e angústias, mais e mais você vai ficando enrolado como um rolo de lã, certo? Um novelo de lã, e você não sai.
e você vai cada vez mais indo para baixo e não para cima. Mas se você faz o caminho inverso, não. Começa a remover as cascas e vai em busca do núcleo das bênçãos, mas você vai se elevando, mas você vai indo para o sublime, para a santidade de Deus, que é exatamente o que Ele quer de cada um de nós. Mesmo que as experiências sejam realmente dolorosas em muitos casos, ou praticamente em todos os casos, e são meramente bênçãos figurativas. Aliás, são bênçãos que estão diante de nós, que devemos atravessar esse largar de dolorido, do nosso largar, né? E esse largar é para realmente experimentarmos da nossa experiência pessoal com Deus, removendo as cascas e fazendo com que as bênçãos venham fluir. Elas são bênçãos reais, mas não as comuns, são as maiores e mais elevadas, por isso que elas vêm em forma de quelipote, por isso que elas vêm encobertas com aflições, angústias e coisas semelhantes. Então, quando você está vivenciando estas realidades, lembre-se disto, tem muitas bênçãos preciosas para você. Não se deixe abater por esse momento negativo que você está passando. Faça, de fato, algo nobre, sem sombra de dúvidas. Faça algo nobre. Vai cavucar. Remova as cascas. Busque o núcleo, as bênçãos que Deus tem ali, disfarçadas, entre aspas, em angústias e aflições. Por isso, lembrando que o nosso Rebbe Menachem Mendel diz que estas bênçãos que são maiores e mais elevadas, quando elas vêm de forma clara, para que ela se concretize, ela tem que passar pelo tribunal celestial. E o tribunal celestial são o tribunal dos promotores, os acusadores. Então eles não perdoam sequer 1 milímetro da nossa falha. Então eles ficam com acusações diante de Deus. O fulano, a fulana, não merece essas bênçãos que o Senhor está mandando. Ele cometeu tal falha, ele cometeu tal deslize. Então, para que o tribunal celestial, neste sentido, não venham obstruir as bênçãos divinas, então Deus disfarça as bênçãos divinas em forma de angústias, aflições, em aparente maldições e não bênçãos, porque aí não passa pelo tribunal divino. Então, numa linguagem humana, para compreendermos o objetivo de Deus, que Ele quer de fato que nós possamos passar por essas angústias e aflições, para que nós possamos buscar o melhor de nós em nós mesmos, buscar o nosso eu essencial, para podermos estar numa conexão com Deus, tirar as cascas, alcançar o núcleo e recebermos as bênçãos para as nossas vidas. Por isso, quando experimentamos o que parece ser uma maldição de Deus, diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, devemos saber que esta é, na realidade, uma bênção dele, do Eterno, disfarçada. A consciência desse fato ajuda a transformar as bênçãos ocultas de Deus em bênçãos reveladas. Por isso, amados, bênçãos reveladas é para aqueles que buscam o núcleo das bênçãos ocultas dentro das quelipote, das cascas, das aparências de maldições, de angústias e aflições. Ou seja, numa forma bem simples, as bênçãos maiores e mais sublimes não caem do céu assim. É preciso labutar, trabalhar, lutar. É preciso cavucar, romper o nosso eu, o nosso ego, tirar essa casca de egoísmo, egocentrismo, remover esse, ai, coitadinho de mim,
pobrezinha de mim. Tem gente que parece que vive mais se rastejando do que andando em pé, como diz a nossa contagem do Homer de hoje. Andando em pé, de cabeça erguida, com dignidade, na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Se você der vazão ao seu ego, ao seu egocentrismo, você vai se rastejar e se mostrar, ai, coitadinho de mim, pobrezinho de mim, tem dó de mim, gente. Não. O que Deus tem para nós é o melhor, mais sublime, mais elevado. Por isso, as aflições são exatamente para rompermos o nosso eu, o nosso maior inimigo, a nossa casca mais dura que nós temos, chamado de o nosso ego. Vençamos o nosso eu, o nosso ego, para podermos encontrar o nosso eu essencial, conectado com o divino. E aí encontrarmos o núcleo, chamado bênçãos, dentro das cascas que vem que vem disfarçando as bênçãos que Deus tem para nós, que são mais sublimes e mais elevadas. Por isso, não perca as suas bênçãos. Só você pode romper as cascas, encontrar o núcleo e desfrutar das suas bênçãos. Elas continuam lá. Está em você vencer isto, alcançar as suas bênçãos. Baruch Hashem, pela graça bendita de Hashem, amanhã estaremos de volta. Isto é, se Mashiach não se revelar a qualquer momento mesmo agora. Amém, vem amém. Shalom, shalom. Até amanhã.